Sabe, não sei assim, mas talvez, bem talvez, você tenha, por exemplo, ligado a luz do seu quarto hoje. Quem sabe você tenha aberto a geladeira da sua casa? Porventura você tenha comido algum alimento que vem numa caixinha bem bonitinha, toda embalada, toda decorada, sem nenhuma imperfeição? Quem sabe você também esteja vestindo algumas roupas que foram produzidas em fábricas e não na sua casa, por exemplo? Mas isso talvez, né? Talvez. Se por acaso você se identificou com alguma dessas frases que eu falei no início do nosso vídeo, fique sabendo que a nossa vida hoje tem uma influência gigantesca de um acontecimento histórico que tem nome, sobrenome, data e local que começou a acontecer. É a Revolução Industrial, que começou a acontecer na Inglaterra no século XVIII. A Revolução Industrial é chamada de revolução porque quando ela começa a acontecer e começa a ter introdução de máquinas na vida, no cotidiano das cidades daquele período, muitas relações de trabalho vão começar a mudar. Antes da Revolução Industrial, os artigos, os produtos que eram produzidos, eles eram feitos em dois lugares. Primeiro, na casa dos artesãos, ou seja, a pessoa queria confeccionar roupas para sua família. Então ali mesmo na sua casa, com uma máquina de tear muito primitiva lá, de usar pedal, né, força humana para tocar aquela máquina, aquela família de artesãos poderia fazer suas próprias roupas. O segundo lugar eram as chamadas oficinas. Essas oficinas, geralmente, elas eram de comerciantes e que tinham um comércio ali para vender os seus produtos. Então, por exemplo, o dono dessa oficina, ele poderia ter o seu comércio e produzir a própria roupa para vender ali nesse comércio. Ele, então, poderia contratar, entre aspas, esses jovens aprendizes. Esses jovens aprendizes, eles não receberiam nenhum salário, por isso que eles eram não remunerados. O que eles recebiam em troca era o conhecimento do artesão, o conhecimento que esse artesão tinha em produzir essas roupas, em fazer esses tecidos, transformar lã em tecido e posteriormente em roupas. Além de receber o conhecimento, esses jovens aprendizes também recebiam moradia, um lugar para dormir e comida. Entretanto, com o aumento da população e com muitas pessoas migrando para a cidade, num chamado êxodo rural, é preciso que se tenha nessas grandes aglomerações de pessoas, a partir de agora, produtos em grande escala, produtos para serem vendidos em grande quantidade, seja roupas, seja alimentos, seja peças para essas máquinas. Portanto, o advento das fábricas vai acontecer porque se vê a necessidade de concentrar matéria-prima e trabalhadores num mesmo lugar. Porque a partir de agora não vai mais ser suficiente esse trabalho somente nas oficinas, com alguns poucos jovens aprendizes. Agora nós precisamos produzir muitos produtos e por isso nós precisamos de grandes pavilhões que caibam muitas pessoas e também muitas máquinas. Quando essas fábricas começam a surgir, elas vão procurar pontos estratégicos das cidades para que a vida comercial delas se torne mais fácil. Por exemplo, geralmente essas fábricas elas se instalavam próximas de minas de carvão e de ferro, ou seja, carvão para produzir o vapor e tocar algumas máquinas, e ferro, porque eles também precisavam ter abundância desse mineral para reparar e para construir novas máquinas. Também eles procuravam lugares onde havia rios navegáveis, justamente porque esses produtos eles caíam dentro de navios e esses navios distribuíam, vendiam esses produtos para outras cidades e para outros países. Então, quando essas fábricas elas começam a se instalar próximo dessas minas de carvão e de rios, os trabalhadores que vão ser contratados por essas indústrias, eles vão procurar uma moradia próxima das fábricas. Por isso que a gente vai ver uma grande aglomeração de pessoas próximos a essas indústrias. Assim,
surgindo as grandes cidades, as grandes metrópoles daquele período. Os trabalhadores procuravam viver próximos das fábricas porque naquele período a gente não tinha, por exemplo, um transporte público eficiente que levasse as pessoas com rapidez de um lugar ao outro das cidades. Evidentemente, as pessoas precisavam utilizar suas perninhas se quisessem se deslocar, ou talvez uma bicicleta. Quem era um pouco melhor de vida, uma carruagem. Então, esses trabalhadores, quando contratados por essas fábricas, eles vão estabelecer as suas pequenas e pobres moradias bem próximo delas. Eu gostaria que vocês observassem a imagem que vai aparecer agora na tela de vocês. O nome dessa imagem é Chaminés de Sheffield. Sheffield era uma cidade inglesa e a partir de agora a paisagem urbana vai mudar drasticamente. Nessa imagem a gente pode perceber muita fumaça. A fumaça vai fazer parte do dia a dia das pessoas que viviam nessas grandes aglomerações. Além disso, a gente pode perceber que nessa imagem praticamente não há vegetação verde. Isso porque essa vegetação verde ela foi eliminada desses grandes centros justamente para receber essas indústrias. Então, a partir de agora, os trabalhadores vão precisar conviver com alguns elementos como ar poluído e pouca vegetação nas cidades. Para os amantes de leitura, eu indico esse livro, 50 Máquinas que Mudaram o Rumo da História, do autor Eric Chalin. Eu vou folhear esse livro para vocês para a gente perceber que muitas dessas 50 máquinas que mudaram o rumo da história, elas foram inventadas no período da Revolução Industrial. Então, quando a gente estuda esse tema, é muito interessante a gente fazer a associação de que se a nossa vida está tão modernizada e tão mecanizada como ela é hoje, isso tudo se iniciou durante a Revolução Industrial. Primeiro, a máquina de tear de Jacquard. Até a Revolução Industrial, a tecelagem era um processo bastante trabalhoso, especialmente em se tratando de brocados de seda sofisticados, feitos por guildas de artesãos que eram os donos e operadores de seus próprios teares. Embora não tenha sido a primeira tentativa de automatizar a tecelagem na França, o tear de Jacquard foi o primeiro a alcançar o sucesso comercial. O torno mecânico de Roberts. Quando elaboramos uma lista das máquinas mais importantes do século XIX, geralmente pensamos em motores a vapor, locomotivas e teares mecânicos. Mas nenhuma dessas máquinas teria sido produzida sem as ferramentas que não só aceleraram o trabalho e pouparam mão de obra e custos, como também possibilitaram uma precisão muito maior na produção de componentes padronizados. Antes do século XIX, o aplanamento, a fresagem e a perfuração de madeira e metal eram realizadas com um conjunto de ferramentas primitivas que pouco haviam mudado desde a Idade Média. Impulsionados pelas exigências da era industrial, inventores britânicos desenvolveram uma série de ferramentas mecânicas de alta precisão, dentre eles o torno mecânico de Richard Roberts. A locomotiva de Stephenson. A Rocket de Stephenson não foi a primeira locomotiva, mas foi sem dúvida a mais emblemática das primeiras máquinas a vapor. O tear de Roberts. Embora o primeiro tear mecânico tenha sido construído em 1785, somente depois de Robert criar o seu próprio tear, quase meio século mais tarde, é que eles começariam a representar uma ameaça para os teares manuais na indústria de tecidos britânica. Da mesma forma que suas ferramentas mecânicas, o tear de Roberts foi construído com solidez e alta precisão e era composto de peças padronizadas que poderiam ser fabricadas em massa. Motor a vapor de Corliss. Embora o motor a vapor tenha sido inventado na Grécia Antiga, ele só seria desenvolvido para uso prático a partir do final do século XVII. A princípio, um mero suplemento à energia hidráulica, com o tempo o vapor se tornaria a principal fonte de energia da primeira revolução industrial. O altamente eficaz motor a vapor de Corliss concluiu o processo, alimentando fábricas e usinas e libertando-as da necessidade de uma fonte de água próxima.
Depois da análise de algumas das máquinas que foram inventadas durante o período da Revolução Industrial, você consegue perceber por que houve uma grande mudança nas estruturas da sociedade daquele período. Quase todo mundo no período do século XVIII na Inglaterra ou estava trabalhando em fábricas, ou conhecia alguém que estava trabalhando em fábricas, ou desejava muito estar trabalhando numa fábrica. Isso tudo porque a vida ela vai estar ligada às indústrias. Só que essa vida lá dentro das fábricas não era tão boa assim. Os pavilhões que abrigavam essas máquinas e esses trabalhadores eram gigantes, mas também eles eram sujos, úmidos e muito quentes. Na verdade, esses pavilhões eles nunca foram projetados pensando no conforto dos trabalhadores, mas sim pensados de uma melhor maneira para abrigar essas máquinas. Os trabalhadores chegavam a passar de 15 a 16 horas dentro de uma fábrica produzindo produtos. E o ritmo do trabalho nessas fábricas não era ditado pelo ser humano. Você passava o dia todo apertando o parafuso e você não poderia diminuir a velocidade do teu movimento porque o teu braço doía. Mas sim, o ritmo dessas fábricas ele era ditado pelas máquinas, pelas esteiras das máquinas que passavam à sua frente e você precisava apertar o parafuso se aquela fosse a sua função. Caso você não desempenhasse muito bem a sua função, vários fiscais estariam ao seu lado ou atrás de você observando o teu trabalho. Se você deixasse uma pecinha passar por você sem você ter apertado o parafuso, o fiscal muito provavelmente lhe daria uma bronca ou até mesmo uma surra. Como esses trabalhadores eles ficavam expostos junto com as máquinas, junto com grandes engrenagens e junto com as esteiras, os acidentes de trabalho eram muito comuns. Se naquele período você sofresse um acidente de trabalho e decepasse a sua mão numa das engrenagens das máquinas, muito provavelmente o teu patrão iria te demitir porque você não ia mais estar apto a desenvolver o teu trabalho de apertar parafuso o dia todo, já que você não teria mais uma das suas mãos. E ao contrário de hoje, esse empregado ele não receberia indenização, muito menos o pagamento por uma internação hospitalar. Ou seja, não havia leis trabalhistas, não havia indenização em caso de acidente de trabalho, não havia amparo legal a esses trabalhadores, muito menos havia jornada de trabalho, também não havia descanso semanal. Geralmente o domingo era reservado para esse descanso, já que ainda aqui a gente tem resquícios da religião católica dizendo que o domingo é o dia do descanso, o dia de ir à missa, o dia de orar, então por isso as pessoas ficavam nas suas casas nos domingos. Esses trabalhadores não tinham direito a férias, 13º salário, muito menos a bonificação por hora extra. As mulheres e as crianças eram empregados que os patrões cobiçavam muito. As mulheres porque eram muito ágeis e as crianças porque eram pequenas e poderiam entrar no meio das grandes engrenagens para consertar algumas máquinas. Lugares pequenininhos em que um adulto não passasse, as crianças poderiam entrar. Aquelas crianças que não estavam trabalhando dentro das fábricas também, elas estavam perambulando pelas ruas, já que aqui tanto o pai quanto a mãe estavam muito provavelmente trabalhando dentro de uma dessas indústrias. As crianças elas ficavam sem ter com quem ficar em casa. Por isso, vagavam pelas ruas com seus amigos até que o pai e a mãe se liberassem do trabalho. É a partir da Revolução Industrial que vai começar a surgir a necessidade de criar um lugar para deixar as crianças. A função das escolas, portanto, ela vai se ampliar. Não vai mais ser destinada a pessoas que querem fazer parte da Igreja Católica e por isso estudar para padre, monge, freiras, bispos e papas, mas vai ser um lugar destinado a todas as crianças. Assim, enquanto as crianças ficam nas escolas, os pais têm tempo livre para trabalhar, que na verdade é o que acontece na nossa sociedade até hoje. Para que a gente entenda melhor esse longo processo até a gente chegar à industrialização, nós precisamos entender as diferenças entre um sistema artesanal, entre um sistema manufatureiro e o sistema industrial. Em primeiro lugar, o sistema artesanal. Era aquele sistema de produção em que os produtos eram produzidos em casa e cada artesão produzia o produto do início até o fim.
As ferramentas utilizadas por esses artesãos não eram modernizadas e geralmente eles trabalhavam com o que tinham em casa. Por isso, como o produto era elaborado com as próprias mãos, cada item poderia sair diferente do outro. A produção ela não era em grande quantidade e geralmente os produtos eles saíam com detalhes diferentes uns dos outros, já que eram produzidos por seres humanos e não havia como padronizar totalmente essa produção. A manufatura ela diferenciava da produção artesanal porque aqui, quando esse sistema ele era manufatureiro, ele reunia várias pessoas num mesmo local e cada um tinha uma divisão de trabalho muito bem definida. Por exemplo, o empregado A costurava a manga da jaqueta, o empregado B costurava o corpo da jaqueta, o empregado C costurava a gola da jaqueta. Cada um tinha uma função muito bem definida. A produção industrial, ela vai ser caracterizada por reunir matéria-prima e trabalhadores dentro de um mesmo lugar, além das máquinas. Nessa produção aqui, o empregado ele nunca vai conhecer o produto final que ele está fazendo. Ele vai passar toda a sua vida, caso trabalhe a vida toda naquela fábrica, apertando o mesmo parafuso sem saber exatamente o que está saindo lá no final da linha de produção. Na produção industrial, os produtos eles são elaborados em grande escala e há uma padronização entre todos eles. Ou seja, se nós vamos construir uma bicicleta dentro dessas indústrias, as bicicletas, dependendo do modelo, elas vão sair exatamente iguais lá no final da linha de produção. Eu quero que vocês observem e analisem a charge que vai aparecer agora na tela de vocês, porque essa charge ela caracteriza muito o que as pessoas sentiam, especialmente os empregados, quando eles estavam trabalhando nessas grandes indústrias do século XVIII aqui na Inglaterra. Muitas vezes, os trabalhadores passavam toda a sua vida apertando o mesmo parafuso nas esteiras, sem saber o que eles estavam realmente construindo. Por isso que a charge diz que quando o empregado vai se aposentar, ele está esperando a hora disso acontecer para chegar lá no final da linha de produção e ver o que ele passou 30 anos construindo sem saber exatamente o que é. Essa charge nos demonstra como o trabalho ele era dividido em funções muito claras e objetivas. A pessoa era contratada para apertar o parafuso da roda da bicicleta, ela ia passar toda a sua vida naquela função, apertando o parafuso da roda da bicicleta. Mesmo que ela nem soubesse que aquela roda, que aquele parafuso que ela estava apertando, se transformaria numa bicicleta lá no final da linha de produção. E agora? Percebeu como a Revolução Industrial está presente nas nossas vidas muito mais do que a gente imagina?